Já pensamos então sobre esse rei que está entre nós, sobre Cristo como verdadeiro guia espiritual, e hoje nós vamos pensar na perspectiva desse carpinteiro que mudou o mundo, como aquele que nos conduz como um líder revolucionário, né? Jesus Cristo é esse líder revolucionário nas nossas vidas. Lucas capítulo 17, verso 20 e 21, a palavra do Senhor diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não veio o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Vamos ler juntos o verso 21? Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Vamos orar? Ó Deus, fala ao nosso coração, através da Tua palavra e obra do Teu Santo Espírito, na aplicação e na exposição desta Tua palavra. Que possamos, ó Deus, experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas, a partir desse momento especial da entrega da Tua mensagem. Recebe, ó Deus, todo esse culto, tudo o que fizemos até aqui e o que ainda faremos, porque tudo isso é para a glória do Senhor. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero fazer uma pergunta para você. Tirando pessoas e animais de estimação, se a sua casa pegasse fogo, o que é que você salvaria? Se a sua casa pegasse fogo, o que é que você salvaria? Essa pergunta foi feita para um filósofo, teólogo, chamado Jean-Yves Leloup. A resposta dele foi: eu salvaria o fogo. Eu salvaria o fogo. Então perguntaram para ele: que história é essa, né? Se a sua casa pegasse fogo, você salvaria o fogo? E aí Jean-Yves Leloup foi explicar. Ele disse: eu salvaria o fogo porque o fogo é o amor, o fogo é a parte ardente da vida. E ele começou então a poetizar sobre o fogo. Ele disse: uma casa sem fogo não é casa, uma vida sem fogo não é vida. Se a minha igreja pegasse fogo, eu salvaria o fogo do Espírito, o fogo do Pentecostes, o fogo da presença do Senhor. Se o mundo pegasse fogo, eu salvaria essa centelha de amor chamada fogo no mundo. E assim ele continuou e as pessoas então entenderam o que ele queria dizer. Nós precisamos resgatar o fogo. Se tem algo que faz parte e faz diferença na nossa vida, é o fogo. Não o fogo literal, aquele que queima a mão, mas o fogo espiritual. Essa disposição, essa alegria, esse amor que vem de dentro. Foi exatamente isso que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo trouxe fogo. Jesus Cristo chegou numa sociedade carente, Jesus Cristo chegou no meio de um povo que estava desanimado, e Jesus Cristo rompe com uma ideia simplista de uma revolução política. Quando ele vem e anuncia o reino, e ele diz: eu vim para anunciar o reino de Deus está no meio de vós, o reino de Deus está dentro de vós, o reino de Deus está manifesto entre vocês. Ele pôs fogo na sociedade. O fogo foi tão grande que ele acabou sendo condenado por isso. João Calvino, nas suas Institutas, lá nos últimos capítulos, o último capítulo da sua Instituta, ele vai falar sobre a perspectiva civil. E ele diz que o cristão, ele deve olhar para o governo civil e para a sua relação com o governo, não como um revolucionário que quer derrubar o governo, mas como alguém que vai trazer uma palavra de mudança. Calvino diz o seguinte, nas suas Institutas: não faltam desatinados, o Calvino falava pesado, viu gente? Não faltam desatinados e bárbaros que tentam arruinar toda a autoridade estabelecida por Deus. Por outro lado, existem também os aduladores dos príncipes, e que vêm para engrandecê-los ilimitadamente, e fazem com que eles se sintam com a autoridade como se eles fossem o próprio Deus. Calvino diz: esses são os dois equívocos que o cristão não pode cair neles. Primeiro,
desprezar a autoridade civil. Segundo, enaltecer a autoridade civil a ponto de transformá-la em infalível. Calvino diz, não façam isso, porque essa não é a perspectiva bíblica correta do cristão. Jesus Cristo veio para revolucionar o mundo, não para criar uma nova forma de governo, não para fundar um partido político, não uma ideologia desse tipo de reinado, não. Ele veio para nos trazer o fogo de uma cidadania interior. Nós temos no meio da igreja presbiteriana um presbítero que gosta muito de estudar teologia, já fez vários cursos nessa área, se chama Solano Portela, um amigo. Ele escreveu um texto muito interessante, que ele diz que, analisando a Confissão de Fé de Westminster, ele diz que o envolvimento político do cristão deve ocorrer de 3 maneiras. Primeiro, como autoridade governamental quando convidado, eleito para aquele cargo. Ele diz que o cristão deve se envolver como autoridade quando ele é colocado legitimamente como autoridade. Então, o cristão não pode se ausentar da autoridade. Segundo, como participante na escolha dos governantes. Quando o sistema democrático convida o cristão para votar, o cristão tem que ir votar, porque esse é um princípio bíblico. O cristão tem que ter responsabilidade. Em terceiro lugar, o cristão deve se envolver com o seu reino aqui da terra como um cidadão responsável. Mas a nossa relação com o mundo, com o governo, para aí. Porque a nossa cidadania maior, ela é interior. Nós somos membros de um reino superior ao da terra. Entre obedecer o rei da terra e o rei dos céus, eu fico com o rei dos céus. Se o rei da terra, diz a nossa confissão de fé, nos chamar para desobedecer o rei dos céus, nós temos que ser revolucionários aí sim, e negar qualquer lei dessa terra que contradiga a lei celestial. Então Jesus Cristo vem para estabelecer um novo padrão de relacionamento do cristão com as autoridades. Ele vem para normatizar e ao mesmo tempo para revolucionar. A história da humanidade, ela é feita de revoluções visíveis. Quando nós falamos em política visível, revolução, nós pensamos em líderes revolucionários que criaram ícones para as pessoas seguir. Dá uma olhada no versículo 20 do nosso texto. Jesus Cristo vai dizer, no meio de uma controvérsia entre fariseus, que o reino de Deus não virá com visível aparência. A grande revolução do Senhor Jesus, ela é invisível. O reino de Cristo é invisível. As revoluções da terra são visíveis, tanto é que ao longo da nossa história da humanidade, você tem símbolos para representar a revolução. Por exemplo, foice e martelo. Ou machado. O que você quiser, porque existe uma crítica com relação a isso. Existe a suástica. Foi um símbolo de uma revolução. Ou o rosto do Che Guevara. Tem gente que gosta de usar, né? Já é o símbolo de uma identificação de revolução cubana. Bom. Ou uma estrela. Não é? Também é um símbolo usado para identificar certas propostas revolucionárias. Mas o Senhor Jesus vem e diz aos fariseus, você acha que os nossos símbolos serão esses? Não. O reino de Deus, ele é interior. Ele vai acima e além de qualquer símbolo que alguém queira personificar o reino. O reino de Deus está acima disso. Daí, fica complicado você olhar para o líder revolucionário Jesus Cristo e fazer alguma crítica contra esta proposta, porque ela vai além da percepção visual. Ela rompe barreiras culturais. O problema da falsa espiritualidade é que ela é sempre exteriorizada e estereotipada, mas em Cristo Jesus não. Jesus Cristo vai dizer, o fogo que arde dentro de nós, ele é invisível. Não adianta você tentar imaginar que o fogo do Senhor Jesus vai se materializar nos púlpitos das igrejas ou dentro da sua casa, porque não vai, porque essa não é a proposta do Senhor Jesus quando e como líder dessa nova revolução. Vamos para Mateus capítulo 15, e você vai encontrar verso 1 ao verso 9, o Senhor Jesus fazendo uma crítica a esse tipo de espiritualidade exterior.
Mateus 15, 1 a 9. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os seus discípulos a tradição dos anciãos? Não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: eu oferto ao Senhor aquilo que poderia aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Esse é o problema doutrinário que nós falamos domingo passado. É quando a doutrina ela não é exposição clara da palavra de Deus, mas aquilo que os homens acham, aquilo que os homens pensam que é espiritualidade. Alguém diz assim: não, só é espiritual quem prega de terno e gravata, tradição de homens. Só é espiritual quem prega de toga, tradição de homens. Só é espiritual quem prega sem terno e sem gravata, tradição de homens. Só é espiritual quem prega de camisa polo, tradição de homens. Só é espiritual a igreja que canta hino, só hino, tradição de homens. Porque não é o que a Bíblia diz. Também só é espiritual a igreja que só canta cânticos, também é tradição de homens. Não é o que a Bíblia diz, que a Bíblia diz outra coisa. A Bíblia diz que nós cantamos o Senhor com cânticos e hinos espirituais. Então, muitas vezes, nós criamos uma tradição e percebemos o mundo criando uma tradição, chamando de religioso, de puro, de santo, aquilo que não é. É tradição vazia. Passa pela Escritura Sagrada que nós vamos perceber se é verdade ou não. Aí o Senhor Jesus, olha o verso 19 e 20 aí, do capítulo 15 mesmo de Mateus. O Senhor Jesus vai falar do cerne do problema. O cerne do problema, verso 19 e verso 20, é o coração. Porque é do coração que procedem o quê? Maus desígnios. É do coração que procedem homicídios. Quantas vezes nós já matamos pessoas nas nossas mentes? Pode não ter matado de verdade, né? Mas assim, lá no fundo do coração, é do coração que procede o homicídio. Tem homicídio que se torna real e outro não. Mas pode deixar que o coração... Ou você nunca deitou e ficou maquinando a morte de alguém. Pode pedir perdão aí, Senhor, misericórdia. Né? A vontade de matar esse vizinho. Né? E assim por diante. Né? Às vezes o sujeito pensa isso. É do coração que procede o adultério, é do coração que procede a prostituição, é do coração que procede o furto, o falso testemunho e as blasfêmias. São estas as coisas, Jesus falando, são estas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar a mão não contamina. É óbvio que o Senhor Jesus está criando aqui um paralelo. Ele está dizendo que o reino dele, ele faz uma tremenda diferença na vida das pessoas, porque enquanto os fariseus discutiam a aparência do reino, Jesus estava ensinando sobre a natureza do reino de Deus. Não vem o reino de Deus com visível aparência. Isso é interior, o reino de Deus está dentro de vós. Então volta lá para Lucas, capítulo 17, agora o verso 21. Então, se o reino de Deus não é visível, se a preocupação do Senhor não é essa parte exterior, qual é a preocupação desse nosso líder revolucionário, Jesus Cristo, sobre nossa espiritualidade? Verso 21. Essa aparência, ela identifica-se geograficamente. O Senhor Jesus disse que alguns vão dizer, ei-lo aqui, ei-lo acolá. Meus queridos, já existem pessoas hoje no mundo que se dizem Jesus Cristo. Está certo? Está todo mundo informado. Não pode falar que eu não informei. Informei. Tá? Tem nos Estados Unidos, tem na Europa. Estados Unidos, que eu saiba, tem uns 4. Né?
queria ver eles se encontrando, né? Primeira conferência de Jesus Cristo, né? Ia ser muito interessante. Na Europa também tem, na Ásia também tem, na África tem. No Brasil tem 2. Tem um maluco, que todo mundo já viu na televisão, não é? O Henrique Cristo, que você diz Cristo, esse ninguém leva a sério. Mas tem um que se leva mais a sério, que ele se diz Cristo e que tem seguidores, até pessoas importantes, e ele diz que ele é o Cristo encarnado, tá certo? Ele faz reuniões, ele fecha teatros e por aí vai. Não cura ninguém, a única coisa mais nobre que ele tem é a temperatura do corpo dele, que está sempre muito alta, febril, é uma característica dele, como indivíduo, tá certo? Então, é o que nós estamos vivendo. O que Jesus falou que iria acontecer, está acontecendo já há algum tempo. Algumas pessoas dizem, Jesus está ali, outras vezes. Não é assim, um grande líder espiritual. É uma pessoa que se diz Jesus Cristo. E Jesus avisou que isso ia acontecer. Há 2000 anos atrás. Então ele diz, não sigam essas coisas. Por quê? Verso 21. Porque o reino de Deus está dentro de nós. John Frame, um teólogo, ele escreve que quando Jesus Cristo diz o reino de Deus está dentro de vós, existe uma discussão entre a expressão grega dentro de vós, ou no meio de vós, ou entre vós. Mas outros teólogos vão discutir e optar por uma dessas 3 interpretações, mas eu gosto mais da ideia geral, até mesmo pela própria composição da língua grega. Para mim, o que Jesus está dizendo aqui é: o reino de Deus está aqui agora visível entre vocês, o reino de Deus está aqui manifestado entre vocês, visivelmente por causa do Senhor Jesus Cristo, mas o mais importante é a fé, fruto da graça de Deus, dentro do coração de vocês, que reconhecem o reino de Deus aqui e a cidadania do reino de Deus no coração de vocês. Porque muitas pessoas viam a Jesus Cristo e ainda assim não acreditavam nele. Por isso que o reino de Deus, a importância da presença do reino de Deus, é o fato de que o reino de Deus está manifesto nos nossos corações. Romanos capítulo 8 vai dizer que o que testifica a nossa cidadania do reino dos céus é o fato de que o Espírito Santo de Deus comunica ao nosso individual, nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. Essa certeza, ela é interior. Ela não é chancelada por outra pessoa. Não é alguém com uma autoridade espiritual que diz assim: irmão, eu quero dizer que a partir de hoje eu digo que você é um membro do reino de Deus. Não adianta. Só o Espírito Santo pode dar essa certeza interior. Só o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo convence da filiação, da nossa cidadania. Por isso que esse reino de Deus tem que estar dentro dos nossos corações. E como reino interior, ele não está limitado à geografia, ele não está limitado a uma língua, a um povo especial. É o reino de Deus, ele é acessível a todos. Algumas pessoas acham que o reino de Deus está limitado apenas a um grupo especial de pessoas do universo ou de uma nação X. É um grande equívoco. O reino de Deus ele não está limitado a essas coisas. E como é que nós podemos identificar, então, a presença e a manifestação desse reino que está dentro de nós? Lucas capítulo 12, volta para você ver, verso 13 a 21, nos identifica. Lucas 12, 13 a 21. A primeira coisa que Jesus vai nos ensinar é que o interior puro, ele se manifesta exteriormente. Assim como as obras da carne se manifestam exteriormente, quando nós temos um interior puro dentro do nosso coração, ele também se manifesta exteriormente. Olha o que diz o verso 13, Lucas 12, 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. É igualzinho a filosofia de hoje, não é, gente? Não é isso que o mundo diz para a gente hoje? Claro que não. Vamos adiante. Verso 16.
E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Tiago, capítulo 2, verso 14 em diante. Vamos lá? Tiago, capítulo 2, verso 14 em diante. O que significa ser rico para com Deus? Tiago 2, 14. Quem é rico para com Deus? Quem é rico na visão de Deus? Tiago 2, 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me esta tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios, olha que interessante, creem e tremem. Olha, tem demônio crente. Por isso que eu prefiro falar que eu sou presbiteriano. Né? O que você é? Eu sou protestante. É presbiteriano. Você não é crente? Não, esse ponto de vista eu não gosto muito, não. Né? Porque o texto está dizendo aqui que os demônios também creem e tremem. Verso 20. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para justiça. O nosso líder revolucionário, Jesus Cristo, ele é esse líder que manifesta algo que os líderes mundiais, os líderes dessas grandes revoluções, os políticos demagogos não conseguem cumprir. Jesus Cristo, ele não propunha um reino com uma palavra e fazia outra coisa. Jesus Cristo era integral e íntegro. O que ele falava, ele fazia. E ele convida o cristão a ser integral e íntegro. Cristianismo integral é cristianismo de fé e obras. Não é conversão apenas do ventre para cima. É conversão do ser humano inteiro. Tudo que eu tenho é do Senhor, tudo que eu faço é para a glória do Senhor, e quando eu peco, eu peço perdão ao Senhor, mas o meu rumo é esse, meu caminho é esse. Eu quero servir ao Senhor. Essa é a vida cristã. Não existe a possibilidade de alguém se dizer meio cristão, meio participante do reino, meio cidadão do reino. Por isso a palavra do Senhor é tão revolucionária. Meus irmãos, quando a igreja foi perseguida, diz Juliano, o apóstata, que ele era inimigo declarado do cristianismo, ele disse: os hereges galileus alimentam não só os seus pobres, mas também os nossos pobres. Numa época em que o império estava perseguindo e matando os cristãos passando necessidade, compartilhavam das necessidades com os outros cristãos, mas como o império que persegue cristão vai de mal a pior, é só você olhar a história, todo império que se levanta contra cristão, ele começa a ir de mal a pior na sua
economia. Tá? Dá para fazer um excelente estudo de economia sobre isso. Então, os próprios cidadãos daquele império, mesmo não sendo cristãos, começavam a passar necessidade também. E os cristãos perseguidos pelo império compartilhavam os seus bens com os pobres e necessitados cristãos e também com os pobres e necessitados que não eram cristãos. Isso impactou Juliano. Tertuliano escreveu, nessa época, que os atos de amor dos cristãos eram tão notáveis que o mundo pagão, atônito, exclamava: vejam como eles amam uns aos outros. Eu quero perguntar para os irmãos, é isso que o mundo pagão pensa da igreja evangélica hoje? Não. Falta a manifestação do reino de Deus entre nós cristãos no mundo. Nós temos uma cidadania revolucionária, o nosso líder nos chamou para sermos revolucionários no amor, no cuidado, no abraço, no carinho, não em posições fanáticas, extremadas, que não aceita, não respeita, não cuida, não ama, mas que vive propondo e fazendo guerra o tempo todo. Isso não é cristianismo. Recentemente eu vi uma entrevista muito interessante no canal Livre da Bandeirantes, e eu recomendo essa entrevista para todo mundo. Você pode até adquirir, eu vi lá um aviso embaixo, você pode adquirir DVD, essa entrevista, que é do maestro João Carlos Martins. Maestro João Carlos Martins é um dos maiores músicos do mundo, brasileiro, mas é um dos músicos mais reconhecidos no mundo como intérprete de Bach. E ele passou por mais de 19 cirurgias, porque teve problema nas mãos, e ele teve que parar de tocar piano. E ele se tornou, então, um regente. Ele, aos 60 e poucos anos de idade, ele disse: já que eu não posso tocar, vou reger. E ele disse que ele sofreu grandemente. Nessa entrevista ele narra isso. Porque desde os 29 anos de idade ele começou a ter problema nas mãos, por causa de ler. Depois ele foi assaltado na Bulgária, bateram na cabeça dele, perdeu todo o sentido do lado direito do corpo, e assim por diante. Mas ele sentia tantas dores na mão, tantas dores, que eles colocaram travas de aço nos dedos para que ele pudesse tocar, porque ele não podia parar de tocar. Ele disse que quando terminou um dia um concerto, o teclado estava cheio de sangue, em Berlim. O teclado cheio de sangue, ensanguentado. E ele disse: não dá mais, eu preciso parar de tocar. Mas mesmo assim lutou bravamente. Ele disse o seguinte, João Carlos Martins: um pianista deve ter a disciplina de um atleta com a alma de um poeta. Um pianista tem que ter a disciplina de um atleta com a alma de um poeta. Eu gostaria de dizer que o cristão tem que ter a mesma coisa. Cristianismo no reino de Deus tem que ter disciplina de atleta. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Mas tem que ter a alma do poeta. O Senhor Jesus nos chama a atenção para isso. Os grandes músicos são aqueles que ensaiam tanto, a ponto de fluir com naturalidade as notas, e quem assiste não percebe que aquilo ali é fruto de um doloroso trabalho de ensaio, de horas e horas e horas, erros e acertos, até que tudo flua naturalmente, mas até fluir naturalmente foram horas e horas de trabalho, de disciplina. Cristianismo é isso, o líder revolucionário chamado Jesus Cristo, ele propõe isso para nós, é a disciplina espiritual. Tem um autor chamado Richard Foster, que ele escreveu um livro chamado Simplicidade, que eu recomendo, e ele disse que é difícil para nós vivermos o cristianismo, porque nós somos, ele diz, um conglomerado de eus. Um conglomerado de eus. E eu quero concluir aqui, citando o Foster, quando ele fala sobre esse conglomerado de eus. Ele diz assim: há o eu tímido e o eu corajoso, o eu dos negócios e o eu materno ou paterno, o eu religioso, o eu literário,
o eu ativo. E todos esses eus dentro de nós, eles são intransigentes, eles são individualistas, nada de barganhas ou de acordos. Ele diz, cada um grita para proteger os seus interesses pré-determinados. Se a decisão de passar uma noite tranquila, ouvindo uma boa música, agrada o eu poético, o eu dos negócios se levanta e diz, você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo. Se você se levanta e o eu ativo decide caminhar, aí ele atrapalha o eu religioso, que quer parar para fazer a reflexão e a sua oração. E quando o eu religioso lembra-nos das oportunidades de relação com Deus, então, mais uma vez, o eu cívico diz, anda, vai trabalhar, para de ficar gastando tempo com isso. Mas aí, o Foster conclui, existe um momento em que todos esses eus se encontram num centro unificador. Esse centro unificador submete todos esses eus ao controle. Esse eu unificador é Cristo. A única maneira do homem encontrar paz interior, organizar a sua vida interior, é quando ele se encontra com Cristo Jesus. Senão ele vai ficar lutando o tempo todo dentro de si mesmo. Pergunta que não quer calar, meus irmãos. Se a sua casa pegasse fogo, tirando família e animais de estimação, o que é que você salvaria? A resposta de Jean-Yves, o fogo. A resposta do cristão, o fogo. O fogo da presença do Espírito Santo. O fogo da cidadania do reino de Deus, que não é externo, mas é interno. Que não é um individualista egocêntrico, né? Mas que é um altruísta que compartilha. Não é alguém que vive nos conflitos dos seus muitos eus, mas encontrou o centro unificador, chamado Cristo Jesus, que põe a casa em ordem para a glória do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nessa cidadania no reino de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, vivemos o universo da decepção com muitos reinos. Vivemos, ó Deus, muitas vezes angustiados em percebermos que esse mundo, com seus governos humanos, caminham para a morte, tristeza, exalam corrupção. Mas nós queremos declarar aqui, ó Deus, a nossa alegria, porque mais do que cidadãos desta terra, o Senhor nos fez cidadãos do reino dos céus. E nós queremos, ó Deus, dizer que a nossa cidadania é em nós e para nós algo fundamental, de extrema importância. E nós somos imensamente gratos, porque o Senhor um dia nos tirou do império das trevas para o reino do seu Filho em amor. Ó Deus, que essa cidadania santa, perfeita, agradável, do Rei puro, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa trazer ao nosso coração a paz que excede todo entendimento. E a certeza, ó Deus, de que o pão nosso de cada dia nunca nos faltará, porque o Senhor é Rei sobre as nossas vidas. O Senhor nos protege, a nossa segurança está em Ti. A nossa educação vem da obra do Teu Santo Espírito. E até mesmo a nossa aposentadoria já está segura no Senhor. Obrigado, Deus, que nunca percamos de vista o privilégio de fazermos parte dessa santa revolução, desse novo reino, do reino do Senhor.
Oramos pedindo a tua bênção sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Amém.